Então sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Será sobre a noção de conjunto. E isso é importante para que vocês desenvolvam o raciocínio suficiente, não só para darem conta de todas as questões que envolvem as funções, mas também a lidar com o plano cartesiano ortogonal e como o plano cartesiano ortogonal ele ocorre, como os gráficos acontecem dentro do plano cartesiano. E isso não só vai ajudá-los para trabalhar com funções de primeiro grau, funções de segundo grau, funções logarítmicas, funções exponenciais, mas também para uma matéria muito importante, que é a geometria analítica. A geometria analítica, ela trabalha com o eixo X e Y, que é o eixo das abscissas e ordenadas, o plano cartesiano, para tratar os seus conceitos. Então, entender isso e revisar o que é a noção de conjunto e como esses conjuntos vão acabar se desdobrando até chegar no plano cartesiano ortogonal é algo pertinente, tá? A noção de conjunto, ela tem uma origem. E essa origem é exatamente a origem da teoria dos conjuntos, tá? É a origem da teoria dos conjuntos. E a origem da teoria dos conjuntos, ela me traz a noção de infinito. As questões que são relacionadas ao conceito do infinito, elas sempre estiveram presentes para os matemáticos de todas as épocas. Na antiguidade grega, já se discutiam o que era a noção do infinito. Porém, antes de 1870, ninguém foi capaz de trazer uma conceituação rigorosa sobre o que é essa noção. Somente após 1870, um matemático conseguiu trazer à tona um conceito realmente que iria modificar o modo de se compreender o que é realmente um conjunto numérico, e isso desencadeou para outras tantas áreas da matemática. Na Grécia na Itália, existiu o Zenão de Eleia. Ele era da cidade de Eleia, na Itália, que viveu em 464 a.C. Tá? Ele viveu na Grécia. Zenão de Eleia, ele trouxe um paradoxo para compreender o que era a noção de infinito. E esse paradoxo é conhecido como o paradoxo de Zenão. Eu trouxe no canal do YouTube um vídeo sobre essa noção de infinito, e isso causou muita incomodação nas pessoas. Então vamos lá. Nós temos aqui um grande guerreiro que é Aquiles. E aqui nós temos uma tartaruga. O paradoxo de Zenão trata exatamente sobre uma corrida de Aquiles contra a tartaruga. Gente, vocês têm que compreender o que significa a palavra paradoxo. Paradoxo já é, por si, ele já diz que ele pode ser uma proposição, um argumento que vai contra a nossa realidade. Ele é utilizado para explicar alguma coisa. Então, esse paradoxo que ele nos traz é exatamente a noção de infinito.
Vamos dizer que aqui está o nosso guerreiro Aquiles. E aqui está a nossa tartaruga, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar a tartaruga de uma outra cor para não misturar. Aqui está a tartaruguinha. O que acontece? Eles tinham uma pista de corrida, tá? E essa pista de corrida, essa é uma pistinha verde. Essa pista de corrida era isso aqui, ó. O que acontece? O Zenão trouxe esse paradoxo exatamente para ilustrar como a noção de infinito age, tá? Como ela pode contribuir para o entendimento do que é o conjunto. Então nós temos ali o Aquiles e a tartaruga iniciou com uma determinada vantagem, tá? Eles correram nessa pista, só que o que acontece? Aquiles apostou a corrida com a tartaruga e deixou que ela tivesse uma vantagem. Quando Aquiles chegar até o ponto onde a tartaruga se encontra, ela já não vai mais estar aqui. Ela já vai ter percorrido uma outra distância e vai se encontrar mais à frente. Aquiles vai correr e quando Aquiles chegar até aqui, a tartaruga já andou mais um pouco. E quando Aquiles chegar aqui, a tartaruga já andou mais um pouco. E sabe o que acontece? O guerreiro Aquiles nunca vai conseguir alcançar a tartaruga. E isso dá uma incomodação, né? As pessoas se incomodam com isso porque pensam o seguinte, mas como que Aquiles vai perder para uma tartaruga se a tartaruga é lenta? Mas isso é um paradoxo, exatamente nega a realidade. O desconforto vem exatamente porque a abordagem lógica coerente nega a realidade que nós observamos. Somente após 1870, mais precisamente em 1872, foi publicado por Cantor, o nome dele é George Ferdinand Ludwig Cantor, é um matemático alemão de origem russa. Ele trouxe a comparação de coleções infinitas e foi o que deu início exatamente à teoria dos conjuntos. O trabalho que Cantor apresentou, ele comparava os conjuntos infinitos pelas relações bionívocas e os seus elementos. Fiquem tranquilos, tá, gente? Essas palavras aí também não querem dizer nada demais, tá? Aqui. Chegamos onde eu queria. Até antes um pouco. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos tirar a noção de infinito e voltamos para a noção de conjunto. Então, nós já sabemos que foi o matemático Cantor que conseguiu, em 1872, a publicar um trabalho onde trouxe realmente contribuições para que se compreendesse o que era a noção de conjunto. Mas o que é um conjunto? Bom, um conjunto ele pode ser entendido como uma coleção. Mas uma coleção de quê? Pode ser uma coleção de números? Pode. Pode ser uma coleção de números. Poderia ser uma coleção de animais? Poderia. Poderia ser uma coleção de animais. De vaquinhas, por exemplo? Sim. Poderia ser uma coleção de vaquinhas. Poderia ser também de objetos? Sim, poderia ser uma coleção de objetos.
Pendrives? Sim, uma coleção de pendrives. Então, um conjunto é uma coleção que pode ser de números, animais ou objetos. Para alguns, somente objetos engloba tudo, né? Então, pode ser coisas. Tudo que pode ser colecionável pertence a um conjunto, é uma coleção de alguma coisa, tá? Então, essa noção aí já fica bem mais tranquila para vocês, certo? Então, vamos processar tudo isso para continuarmos as nossas explicações. Bom, já sabemos então, e essa forma que eu apresentei para vocês aqui é exatamente o que nós chamamos de forma tabular. O que é uma forma tabular? É uma forma que possui chaves, tá? Ela possui chaves. Vamos lá então. Continuando. Agora nós podemos ver de uma outra maneira essa questão do que é o conjunto, tá? Vocês veem muito essa maneira aqui, tá? Onde existem ligações que ocorrem entre uma elipse e a outra. Isso é tranquilo, tá? Tem nada demais. O que nós vamos explorar agora é exatamente qual é a ligação que existe entre a forma tabular, que é a forma representada pelas chaves, e essas elipses, que são conhecidas como diagrama de Venn, tá? Então, nós temos aqui o diagrama de Venn. Então, gente, um conjunto, ele pode ser de animais, ele pode ser de números e pode ser de coisas. Poderia ser o conjunto dos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Poderia ser o conjunto das regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Poderia ser o conjunto dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Agora vamos ver como o diagrama de Venn nos contribui para o entendimento do que são os conjuntos. Nós já estamos nos direcionando para as funções, tá? Eu só trouxe conceitos históricos até aqui. Então, esse é o diagrama de Venn, certo? Venn com dois N's. Diagrama de Venn. Dentro do meu diagrama de Venn, eu posso trazer a representação do que são os conjuntos, tá? E aí vocês vão entender que é uma função. Eu posso representar o número 1, o 2, o 3, o 4, desse conjunto aqui que eu vou chamar de conjunto A, e posso representar o A, o B, o C, o D, desse meu conjunto B, por meio do diagrama de Venn ou na forma tabular. Qual é a forma tabular, professor? Essa aqui, gente. O 1 separado por vírgulas. 2, 3 e 4. E o meu conjunto B, que é o A,
o B, o C e o D. Então, a forma tabular é em chaves e pelo diagrama de Venn é exatamente dessa forma de elipse que vocês estão enxergando aqui, tá? Então, aí está a representação dos conjuntos, né? Eu tenho, então, uma coleção aqui e uma coleção aqui. Uma coleção aqui e uma coleção aqui, tá? É isso. Até aí, eu acho que tá fácil, né? Tá tranquilo. Bom, vou só apagar a forma tabular. Vocês já devem ter compreendido, tá? E agora vamos entender o que é uma função, tá? O que é uma função? O conceito de função, gente, é algo bem simples. Não tem nenhum tipo de mistério, tá? É muito tranquilo. A função, ela vai corresponder a uma associação de dois conjuntos. Eu tenho um conjunto, que posso chamar de coleção, que é o A, e um conjunto, uma coleção, que é o meu B. E vocês devem ter conjuntos, coleções na casa de vocês de alguma coisa, que pode ser um, dois, três. Assim como vocês podem já ter visto pessoas que têm conjuntos, né? De alguma coisa. Coleções de alguma coisa. Tá? Acho que até aí tá tranquilo. Então, a função ela vai corresponder a uma associação dos elementos de dois conjuntos. Nesse caso, A e B. Ou seja, a função vai indicar como esses elementos estão relacionados. Porém, existe uma regra para que eu tenha função, tá? Ela não é de qualquer maneira. A função de A em B significa associar cada elemento que pertence ao conjunto A um único elemento que compõe o conjunto B. Todos esses elementos que estão aqui, gente, eles precisam estar associados a um único elemento do próximo conjunto. Essa é a regra para que eu tenha uma função. Vamos lá, então. Eu vou ligar aqui o 1 no A, o 2 no B, o 3 no C e o 4 no D. Tá? Esse aqui é no C. Bom, vejam só qual é o conceito que eu trouxe. A função de A em B significa associar cada elemento, um elemento, dois, três, quatro elementos, de a um único elemento de B. Vejam bem, todos eles estão associados a apenas um elemento de B. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função. Todos os meus elementos de A estão ligados a apenas um elemento de B, tá? Então, nesse caso, é uma função. Um outro exemplo, tá? E eu vou variar, agora eu coloquei número e letra, dessa vez eu vou botar só pontinhos, para mostrar para vocês que pode ser de qualquer modo, tá? Não necessariamente precisa ser de um jeito especial. Poderia ser vaquinhas aqui, poderia ser pendrives, tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uma outra forma de pensar agora. Liguei em 1, liguei 2 e liguei 3.
É uma função, gente. Já vou explicar por quê. O conceito é simples, tá? O conceito é fácil de entender. É uma função. Por quê? Porque eu tenho todos os meus elementos de A ligados em um elemento de B. Cada um deles está ligado em apenas um. Ah, mas professor, lá no B tem dois que estão ligados. Tudo bem. Aqui eu tenho dois ligados. Mas esse elemento aqui só se liga em um. Só nesse aqui. E esse elemento aqui de A só está ligado em um. Quem está ligado em dois é o meu B. Mas a regra de B não me diz que eu não posso. Não me diz nada, na verdade. Então, aqui eu também tenho uma função. Agora, mais um exemplo. Vamos lá. Eu tenho um, dois, três. Um, dois e três, tá? Esse elemento vou ligar aqui. Este elemento eu vou ligar aqui. E esse elemento eu ligo aqui. Nesse caso, gente, nesse caso, não é função, tá? Não é função. E eu tenho motivos para isso, tá? Não é função. A minha escrita tá terrível. Não é função. Por quê? Por que que não é função? Porque esse elemento aqui não se liga em nenhum elemento de B. E a minha regra diz que, para ser função, todos os elementos de A precisam estar ligados em um elemento de B, num único elemento de B. Então, esse aqui é um dos motivos. Nem todos estão ligados. Podem olhar. E aqui, eu tenho um elemento que está se ligando duas vezes. E isso também me mostra que não é uma função. Então, eu acredito que vocês compreenderam já o que é o conceito de uma função, que é exatamente essa questão de que todos os elementos do meu conjunto A precisam estar ligados a um único elemento de B, tá? Também em matemática, nós vemos uma outra questão que envolve os conjuntos. E isso é a palavrinha domínio. Eu escrevo devagar para tentar escrever um pouquinho melhor, tá? Domínio. Contradomínio. Contradomínio. E uma outra também que é chamada de imagem, que eu vou tratar depois. Tá? Barbaridade. Me dá uma tristeza escrever desse jeito, credo. Bom, na verdade a minha letra já não é boa, né? Mas aqui ela está se superando, viu? Imagem. Gente. Mas a mesa está me boicotando também. Imagem. Bom, sobre a imagem eu vou tratar depois, tá? O que seria o meu domínio? E o que seria o meu contradomínio? E depois, o que seria a minha imagem? Domínio é o conjunto dos valores possíveis da abscissa.
do meu eixo X. Então, eu tenho aqui, vou fazer pequenininho, tá? Plano cartesiano. Aqui, ó. Só não vai ficar reto, tá, gente? Não estou usando ferramentas. Então, eu tenho aqui a minha ordenada e eu tenho aqui a minha abscissa. X e Y. O que seria o meu domínio? O meu domínio é isso aqui, gente. O meu eixo X. E o que seria o contradomínio? O contradomínio é o meu eixo Y, tá? Então eu tenho aqui o meu eixo X e o Y, a minha abscissa, a minha ordenada. O domínio é o eixo X e o contradomínio é o meu eixo Y, tá? Vendedor de ovo tá passando aí. Aí é aquele griteto. A gente não consegue entender o que os caras dizem, né? Mas vamos lá, seguimos. Aqui, gente, domínio, contradomínio e imagem, tá? Vamos lá. Aqui eu vou colocar o número 1. Vou colocar só números ímpares aqui, ó. 1, 3, 5 e 7. E aqui no meu B, que é o meu contradomínio, eu vou colocar os números pares. 2, 4, 6, 8 e 10. Tá? Então eu tenho no meu A o 1, o 3, o 5 e o 7, que são números ímpares. E no meu B, no meu contradomínio, eu tenho o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. O contradomínio é o conjunto que contém todas as imagens possíveis para a função. Tá? E vocês já vão entender o que é a imagem. Deixa eu só apagar aqui agora o meu domínio e o meu contradomínio. Domínio eu vou chamar de D, tá? Vou colocar numa outra cor. D. E o contradomínio eu vou chamar de CD. Tá? Domínio contra domínio. Vamos lá. O 1 eu vou ligar no 2. O 3 eu vou ligar no 4. O 5 eu vou ligar no 6. E o 7 eu vou ligar no 8. Isso é uma função. Por quê? Todos os elementos do meu domínio, do meu conjunto, né, A, estão ligados. Não tem nenhum aqui que não esteja ligado. E eles estão ligados em um único elemento do meu conjunto B. Ah, mas aqui, professor, o 10 está vazio, né? Ninguém ligou nele. Não tem problema, tá? Então, a representação do meu domínio é essa aqui, ó. Domínio é igual a 1, 3, 5 e 7. O meu contradomínio, C, D. Eu tenho o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Esse é o meu contradomínio. E a imagem, professor? Qual é a imagem? A imagem, ou imagem, que nem diz aquele apresentador, tá? A imagem
é o quê? O 2, o 4, o 6 e o 8. É eles que vão me formar a imagem. Vejam bem. Imagem. Tá? Então, o domínio são todos os elementos do meu conjunto A, o contradomínio são os elementos do B, e a imagem são os elementos que foram ligados. E o que isso representa para a gente no plano cartesiano ortogonal? Aqui. Agora fica bacana. Já estamos chegando lá. Tá? O que isso representa no plano cartesiano ortogonal? Aqui, gente, ó. Deixa eu mudar a cor só, para ficar um pouco melhor. Então, vou novamente fazer o meu plano, um pouquinho maior, tá? Torto, faz de conta que tá reto, tá? Imaginem que isso aqui tá retinho. Matemática, a gente precisa usar muita imaginação. Aqui. Eu tenho, então, o meu x e y. Eu vou colocar em verde os elementos do meu domínio. O meu domínio, eu sei que é o 1, o 3, o 5 e o 7. Gente, me perdoem a falta de proporção, a falta de jeito de trabalhar também com a mesa, tá? Mas eu estou fazendo uma força tremenda para poder conseguir dar conta e levar um pouquinho mais de qualidade para vocês. Então, eu tenho o meu domínio aqui, que é o meu x, a minha abscissa, e o meu contradomínio, que é o meu y. 2. Depois eu tenho 4. Depois eu tenho 6. Depois eu tenho o 8. E por último, o 10. Então, acho que está bem tranquilo, né? Conjunto A, 1, 3, 5, 7, que é o meu domínio. Conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10, que é o meu contradomínio. E eu tenho a minha imagem, que é exatamente os elementos que foram ligados, ou seja, o 1 no 2, o 3 no 4, o 5 no 6 e o 7 no 8, que está aqui. Tranquilo? Bom, representei em verde o meu domínio, representei em vermelho o meu contradomínio, e agora eu vou representar em preto a minha imagem. O 1 se ligou no 2, então vou ligar o 1 no 2. Vocês sabem que tem que usar pontinhos, né? Só que os pontos eles não precisam aparecer. Os pontinhos, só a intersecção, né? Entre os dois. Isso aqui é terrível. Não sei se é configuração, se é eu. Bem provável que seja eu o problema, né? Mas vamos lá. Então eu tenho aqui o 1 no 2. Depois aqui, deixa eu fazer um monte de pontinho aqui. Não sei por que ele não está fazendo esse ponto. Deu. Tem que ser mais. Mas tem que ser um pouco mais rústico com isso aqui para poder ele funcionar, tá? Tá, 1 eu liguei no 2. Agora vamos lá. O 3 eu ligo no 4, o 5 no 6 e o 7 no 8, tá? Vamos rapidinho aqui. Então, 1 no 3, o 3 no 4. Eles vão se ligar mais ou menos aqui. Tá? Eles vêm aqui. Vamos lá, aqui. Aqui, gente, ó.
mais ou menos aqui. O 5 vai ligar no 6, que vai ser mais ou menos aqui. Só estou ignorando os pontilhados, tá? E o 7 no 8, que vai ser mais ou menos aqui. Tá? Vejam bem. Essa aqui é a minha imagem. Essa linha que eu tracei. Isso é a imagem da função. O domínio é o meu eixo X, o contradomínio é o eixo Y, e a imagem é exatamente os pontos de intersecção entre o meu domínio e contradomínio, tá? É exatamente isso, gente, que vocês fazem quando estudam funções. E as funções, elas podem ser de vários jeitos, de várias maneiras, tá? De N formas. Pode ser o preço de um pão que vocês compram pela quantidade, pode ser as notas que vocês tiram em relação à quantidade de disciplinas, pode ser qualquer coisa, tá? Basta vocês compreenderem como é a ligação. Então é isso que me representa, tá? A única coisa que eu não coloquei aqui foi as linhas pontilhadas que não precisam aparecer, tá? Então é isso aqui que está me representando, certo? Poderia, né, ter feito os pontilhados aqui, que não vai mudar nada, né, gente? Isso aqui é só caso vocês não consigam, né? Não tenham muita confiança ainda. Mas o que eu quero chamar a atenção para mostrar para vocês é exatamente que o meu 10 aqui, ó, ele só faz parte do contradomínio, mas não influenciou em nada, tá? Não influenciou em nada a minha função, a imagem da função. Então a imagem é o gráfico, tá? A imagem é o gráfico. E vocês podem ver isso em vários âmbitos da vida de vocês, pode ser na sala de aula, pode ser agora com o coronavírus, né, da pandemia, está muito evidente o gráfico da função exponencial, vocês podem ver em jornais, em revistas, enfim. E isso não só para o estudo das funções, que é a função de primeiro, segundo grau, função logarítmica, exponencial, que se estuda no ensino básico, como também para vocês já compreenderem e entender como é o funcionamento da geometria analítica, que se estuda no segundo, mas principalmente no terceiro ano do ensino médio, tá? Então, sobre a aula de hoje, é isto.